Os Estados Unidos, a cada mês, está se tornando mais difícil chegar ao final com dinheiro, pois os alimentos e a gasolina estão mais caros do que nunca nos últimos 8 meses. O aluguel e a moradia estão consumindo uma parte cada vez maior dos rendimentos mensais das pessoas e os serviços públicos também estão aumentando de preço. Além disso, supõe-se que devem guardar dinheiro para emergências e para o futuro. Isso é muito complicado para muitas pessoas que mal conseguem atender às suas necessidades. Não se pode dizer que está tudo bem quando a maioria da população se endivida para pagar o essencial e mais de 30 milhões de pessoas estão abaixo da linha de pobreza. Os indicadores mais relevantes contradizem aqueles que sustentam que a economia dos Estados Unidos está indo bem. Por isso, no vídeo de hoje, mostraremos 10 dados para convencer qualquer pessoa que duvide de que a economia dos Estados Unidos está entrando em colapso em 2023. O mercado de trabalho começou a mostrar rachaduras. No mês passado, os empregadores adicionaram apenas 221 mil empregos, o menor ganho em 2 anos e meio. As ofertas de trabalho também diminuíram para o nível mais baixo desde maio de 2021. Até agora, neste ano, várias grandes empresas anunciaram demissões em massa, como a 3M, que realizou 6 mil cortes de emprego, enquanto a Disney reduziu 7 mil empregos. A Amazon demitiu 18 mil trabalhadores, a Meta eliminou 11 mil posições, o Google reduziu sua força de trabalho em 6%, ou 12 mil empregos, e a Walgreens acabou de anunciar que 16% de sua equipe enfrentará demissões nos próximos meses. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a presença iminente de demissões. Os dados da New Morning Consult revelam que os americanos estão profundamente preocupados com a perda generalizada de empregos, com 75% citando essas preocupações em maio de 2023. O relatório também revelou que quase 2 em cada 5 adultos americanos estão preocupados em perder seu próprio emprego, incluindo 17% dos baby boomers, 45% da geração X, 56% dos millennials e 52% da geração Z. A proporção de empregos de renda média tem diminuído constantemente desde 2020. De janeiro de 2020 a janeiro de 2023, o número de ofertas de emprego para posições de renda média diminuiu quase 10 pontos percentuais, de acordo com o Pew Research Center. Enquanto no início de 2020, quase 25% das ofertas de emprego ofereciam salários anuais entre 50 mil e 99 mil dólares. Em janeiro deste ano, apenas 15% das posições abertas ofereciam o mesmo pagamento. Enquanto isso, 35% dos empregos abertos oferecem salários de renda alta de 100 mil dólares ou mais. Geralmente, essas posições são ocupadas apenas por profissionais altamente qualificados e americanos com educação universitária. Em contraste, metade das posições abertas em 2023 são empregos mal remunerados. As famílias americanas nunca estiveram tão endividadas. A dívida das famílias americanas atingiu um recorde de 17 trilhões e meio de dólares no primeiro trimestre de 2023. Coletivamente devem-se a 12 trilhões e 400 milhões de dólares em hipotecas, 1 trilhão e 550 milhões em empréstimos de veículos e 1 trilhão e 600 milhões em empréstimos estudantis. Além disso, também devemos 986 bilhões de dólares em cartões de crédito, ultrapassando o máximo anterior à pandemia de 927 bilhões. Atualmente, 77% das famílias americanas têm pelo menos algum tipo de dívida, a porcentagem mais alta na história dos Estados Unidos. A dívida médica é a principal causa de falências pessoais e tem estado aumentando a um ritmo alarmante. De acordo com o Bureau de Proteção Financeira do Consumidor, há mais de 88 bilhões de dólares em dívida médica nos relatórios de crédito dos consumidores. As contas médicas não pagas, que são encaminhadas para agências de cobrança e aparecem em um relatório de crédito, prejudicarão o acesso do indivíduo ao crédito, aumentarão as taxas de crédito que podem obter e aumentarão a probabilidade de falência. Um estudo de Bureau de Proteção Financeira do Consumidor descobriu que 25,8% das pessoas com dívida médica relataram níveis baixos ou muito baixos de bem-estar financeiro relacionados à dívida. Para piorar as coisas, até maio de 2023, 40,2% dos americanos com dívida médica têm um saldo médio variando entre 15 mil e 34.999 dólares.
Os custos de vida levou mais de 30 milhões de americanos a caírem abaixo da linha de pobreza. De acordo com o Índice Oficial de Pobreza dos Estados Unidos, que utiliza uma medida ajustada pela inflação das necessidades básicas de subsistência, a pobreza atingiu um nível crítico. Mais de 30 milhões de americanos estão abaixo da linha de pobreza, que está em cerca de 13 mil dólares para uma única pessoa, ou cerca de 26 mil dólares para uma família de 4 pessoas. Este é o número mais alto desde que a medição da pobreza começou no país há mais de 60 anos. É esperado que 40% dos tomadores de empréstimos estudantis entrem em inadimplência este ano. Os empréstimos estudantis nos Estados Unidos triplicaram na última década, ultrapassando 1,5 trilhão de dólares. E para muitos tomadores de empréstimos, as perspectivas futuras estão cada vez mais sombrias. Especialistas explicam que quando você toma dinheiro emprestado de um credor, concorda com os termos específicos de pagamento do empréstimo. Se você atrasar esses pagamentos, pode entrar em inadimplência com a dívida, resultando em uma inadimplência prolongada ou, em última instância, no calote do empréstimo, onde o saldo do empréstimo é enviado para uma agência de cobrança. Pesquisadores estimam que este ano, quase 40% dos tomadores de empréstimos estudantis entrarão em inadimplência. Isso não é surpreendente, considerando a incerteza das perspectivas de emprego e a instabilidade associada à transição para fora da universidade. Os tomadores de empréstimos podem enfrentar dificuldades financeiras e serem incapazes de lidar com os pagamentos dos empréstimos estudantis. Alertam os especialistas, que acrescentam que as taxas de cobrança e os juros acumulados devido às taxas de cobrança irão agravar ainda mais o problema. Outros efeitos negativos de inadimplência em um empréstimo estudantil incluem penhoras salariais, penhoras fiscais, suspensão ou revogação de licenças profissionais emitidas pelo Estado e suspensão da carteira de motorista. Todos os tipos de pedidos de falência aumentaram desde o início do ano. De acordo com pesquisadores da Epic Bankruptcy Analytics, os pedidos de falência em todos os capítulos aumentaram 27% no primeiro trimestre, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Apenas em junho foram apresentados 33.184 pedidos de falência, que representam um aumento de 18% em relação ao número de pedidos vistos em junho de 2022. Enquanto isso, o American Bankruptcy Institute afirma que entre janeiro de 2021 e janeiro de 2023, o número de pessoas que solicitaram falência aumentou 10%. Além disso, 30% das falências apresentadas no primeiro semestre de 2023 vieram de empresas financeiras, de seguros e de imóveis. Essas grandes empresas, com ativos de 100 milhões de dólares ou mais, viram um aumento significativo no número de pedidos de falência desde o início da queda do mercado imobiliário. Nos primeiros 6 meses do ano, houve um total de 221.647 pedidos no total. 60% dos americanos estão mais estressados com dinheiro em 2023 do que nos anos anteriores. Uma pesquisa conduzida pela Land Edo em junho de 2023 revelou que 60% dos americanos estão mais estressados com dinheiro no ano atual do que em anos anteriores. Aproximadamente 54% dos entrevistados citaram a inflação e o aumento do custo de vida como a principal fonte de seu estresse financeiro. A pesquisa também descobriu que 32% dos americanos planejam obter um segundo emprego ou trabalho secundário para aliviar seu estresse financeiro, enquanto 29% planejam reduzir seus gastos e 28% planejam procurar um emprego melhor remunerado. Em geral, 46% dos entrevistados disseram que a economia dos Estados Unidos piorou durante 2023. As altas contas de serviços públicos estão levando os americanos a reduzir o tamanho de suas casas. Tem sido um período difícil para os proprietários de casas americanas, devido ao aumento dos preços dos serviços públicos, como resultado de escassez de gás natural e carvão, que impulsionou os preços da eletricidade e do gás que chegam às residências. De acordo com a Administração de Informações Energéticas dos Estados Unidos, os preços da eletricidade permanecem perto da máxima de 2 décadas, de 16,31 centavos por quilowatt-hora, estabelecida em setembro de 2022. A Administração de Informações Energéticas dos Estados Unidos relata que os preços do gás natural atingiram um recorde em fevereiro de 2023, de 15,20 centavos por 1.000 pés cúbicos. Em junho, a eletricidade e o gás encanado subiram 21% e 26%, respectivamente, em comparação com o ano anterior. Uma nova pesquisa com 1.000 americanos, realizada pelo provedor de serviços públicos, Payless Power, expôs a variedade de maneiras pelas quais os consumidores estão reduzindo os gastos diante de contas de serviços públicos mais altas.
62% deles reduziram o orçamento de entretenimento, enquanto 45% reduzirão as compras de alimentos e 38% cortarão os cuidados pessoais. No entanto, muitos entrevistados recorreram a medidas mais drásticas, com 36% reduzindo o cuidado com as crianças, 28% gastando menos em cuidados de saúde, 20% reduzindo a cobertura de seguro e 19% reduzindo o tamanho de suas casas. Os dados que apresentamos evidenciam que em 2023 os trabalhadores americanos enfrentam desafios econômicos significativos. A inflação, o aumento de preços em alimentos e serviços, altos custos de moradia, endividamento e falta de economias para o futuro estão afetando sua estabilidade financeira. A confiança do consumidor está baixa e o mercado de trabalho enfrenta dificuldades. A situação levou mais pessoas a se endividarem e aumentou os pedidos de falência. Se você gostaria de conhecer mais 10 dados que ainda não foram revelados, deixe-nos saber para apresentá-los em um próximo vídeo. E lembre-se, você pode deixar sua opinião nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixe um like. Se ainda não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nosso conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.